Senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez para tratar de temas que muitas vezes não são abordados no mundo do esporte. A diferença que faz a diferença, o que está além das quatro linhas. Estamos aqui em São Paulo, no Fórum Internacional de Liderança e Coaching, organizado pela Sociedade Brasileira de Coaching. E ao meu lado, Vilela da Mata, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Coaching e também que idealizou esse evento, que tem a presença de figuras renomadas internacionais como Brian Tracy e também Marty Seligman. Vilela, vemos muitas coisas aqui sobre liderança nos negócios, em vendas. Como que a gente consegue trazer tudo isso para o mundo esportivo? E aí eu estou falando de dirigentes, de treinadores, como aplicar isso, não só no futebol, mas em qualquer esporte. Grande abraço, um prazer tê-lo aqui, Vilela. Um prazer mais uma vez estar aqui com você, Marcelo. Bom, primeiramente, parabéns pelo seu programa, já disse isso em outras entrevistas com você. Hoje, o mundo dos negócios, a gente tem que inovar, ver as tendências, e você é uma pessoa que está na frente do tempo, né? Você não só fala de esportes, mas vê o que está acontecendo em volta, né, no cenário mundial, para poder trazer informações qualificadas aí para os seus telespectadores. Por isso que eu admiro muito você. Parabéns. Bom, respondendo a sua pergunta, assim, infelizmente, uma tendência no Brasil é acreditar que um time vai ser bem sucedido se esse time tiver bons profissionais, bons atletas, né? Isso não é verdade, isso a gente pode ver a tendência nos Estados Unidos, mais do que profissionais técnicos qualificados, independente de qual é o esporte, existem líderes extremamente qualificados, existem dirigentes extremamente qualificados, dirigentes capazes de definir a estratégia do negócio e líderes capazes de conduzir aqueles atletas. Por isso a semelhança no mundo organizacional com o mundo dos esportes, ela é a mesma, né? Existe uma semelhança, a semelhança é igual, né? E qual é o problema hoje dentro das empresas e também no mundo dos esportes? É a crise de desengajamento, né? Hoje, para você ter uma ideia, no mundo corporativo, apenas nos Estados Unidos, né, tem uma pesquisa feita pelo Gallup, apenas 13% dos profissionais, hoje eles se encontram engajados com o que fazem, ou seja, eles vão trabalhar, eles gostam do que fazem, se dedicam o tempo integral na sua profissão, na sua carreira. Qual é a pesquisa que o Gallup fez? Existe uma perda enorme, em torno de 500 bilhões de dólares, apenas nos Estados Unidos, por essa crise de desengajamento. E assim também é nos esportes. Os líderes hoje, eles precisam saber não só planejar, definir as estratégias, estudar os seus concorrentes, né, os times adversários, mas também ser capazes de ser líderes e conduzir um maior engajamento nos seus times. O Vilela, a gente teve no futebol brasileiro um revés histórico que vai ficar para sempre marcado, que foi a derrota na Copa do Mundo para a Alemanha por 7-1. E aquilo lá não foi o Felipão que perdeu, não foram aqueles jogadores que perderam. O futebol brasileiro como um todo perdeu. Eu, como jornalista, perdi aquilo lá também. A gente tomou um baile de bola que não se resumiu ao jogo. E a partir daí, houve um movimento, eu fiz a minha parte, eu fui estudar, eu fui me aprimorar e entender o que aconteceu. Porque o Brasil perdeu numa semifinal de Copa do Mundo em casa por 7-1. Não foi só um jogo, foi uma estrutura. O Brasil perdeu porque várias coisas estão erradas. E aí a minha colocação para você é a seguinte: a gente acreditou há muito tempo que o talento individual ia resolver. Como resolveu? Tivemos Pelé, tivemos Garrincha, Ronaldo, Romário mais recentemente, que o talento individual resolvia. A Alemanha ganhou a Copa do Mundo com o coletivo, com o conjunto, estudando o jogo, pegando o que tínhamos de melhor. Mudamos o prisma então, Vilela, saímos do individual e fomos para o coletivo? Sabe que esse é um comentário, bom, toda vez que se fala sobre esse fato é mais ou menos para nós o que aconteceu na 11 de setembro para os Estados Unidos, para os americanos, né? Mas você sabe que eu nunca tive a oportunidade de falar sobre isso num canal de televisão. Mas poucas pessoas notam o que está por trás do que aconteceu, tá? E tem tudo a ver com o engajamento que eu falei para você. Se você pegar os profissionais que estavam competindo com o Brasil, os alemães que estavam competindo, você vai perceber a história de vida de cada um. Aí já não é mais
nem o coletivo, nem trabalhar com time, técnicas para melhorar o time, não é isso. Hoje você tem o engajamento dos profissionais quando as pessoas são pessoas virtuosas, elas possuem caráter. Se você pegar a história de cada alemão que estava competindo naquele momento, você vai perceber uma história de vida focada em valores, em princípios, que desenvolvem o caráter. E quando você entende quais são os seus principais valores, quais são as suas principais forças de caráter, você consegue se tornar um profissional melhor, consequentemente você tem um time melhor e para isso acontecer você precisa ter um líder não mais que saiba apenas táticas e estratégias de jogo, mas que tenha a capacidade de conduzir esse time com virtudes e governar por exemplos pessoais. E a diferença fundamental que existiu nos dois times era essa. Se você pegar, eu também não estou generalizando, mas se você pegar uma grande parte dos nossos profissionais, eles estão pensando não em virtudes como justiça, honestidade, garra, tem uma força que é muito forte, né, que é a bravura. Né? São forças de caráter. Então, nossos profissionais não são preparados no seu caráter para serem homens. E quando você entra num ringue, o que eu digo ringue é qualquer competição, quem vence é quem está mais preparado no seu caráter. E essa é a nossa grande gap. E se acontecer para a próxima Olimpíada, muito provavelmente a gente vai perder, ganhamos a medalha, etc. Mas pode ter sido apenas um evento. O que a gente tem que desenvolver nos nossos profissionais, dentro das empresas e também nos esportes, é o desenvolvimento do caráter do indivíduo para que ele possa se sentir mais feliz no seu dia a dia, para que ele possa treinar mais, para que ele possa se sentir uma pessoa com mais autoconfiança e autoeficácia. Eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, o Tite na seleção brasileira dando a volta por cima, que foi um cara também que usou ali várias forças de caráter dele. Campeão mundial pelo Corinthians, ele depois de um ano foi estudar, ficou um ano parado, um ano sabático, indo atrás de conhecimento e voltou agora muito mais forte para a seleção brasileira. Vilela, você além de um grande empresário que trouxe esse evento maravilhoso para cá, com grandes personalidades, você antes de tudo é um grande coach. Você é um coach fantástico que trabalhou com grandes empresários, grandes atletas. E eu queria trazer um case que é o Vitor Belfort. Como que você trabalha um lutador como ele, consagrado, campeão, vitorioso? Como que é ali a preparação, o dia a dia de um cara de alta performance como ele? Todo sucesso, né, de qualquer negócio, que pode ser um atleta ou de um líder, 80% é psicológico, 20% é mecânico. Você vai encontrar profissionais que não são bons técnicos, que não são bons executivos, mas eles conseguem trazer grandes resultados. E a ideia é trabalhar o psicológico, mas não o psicológico como muitas pessoas acreditam, que é controle de estados emocionais, não é só isso. É muito mais além. Você tem que trabalhar, por exemplo, um trabalho com o Vitor Belfort não é apenas o que envolve o dia a dia, o treino dele no ringue, mas um profissional, como qualquer outro, ele tem diversos fatores que podem atrapalhar a sua vida pessoal, a sua vida profissional. Um deles, por exemplo, é relacionamento, um deles é problema financeiro, um deles é problema de saúde mesmo, né? Então você tem que fazer com que esse profissional ele consiga crescer na sua vida como um todo. E principalmente, por exemplo, no caso do Vitor Belfort, que ele tenha a capacidade de trazer um plano de vida de médio e a longo prazo focado num propósito pessoal. Por quê? Porque a carreira de um atleta ela é muito curta. E infelizmente, usualmente as pessoas ficam na glória e não percebem que um dia aquilo vai acabar. E quando começa a terminar a carreira deles, eles começam a ficar preocupados. E você só pode ser feliz quando você utiliza os seus talentos na potencialidade máxima. E quando você termina uma carreira, a pessoa se pergunta, o que eu vou fazer daqui para frente? Então, um preparo não é só o dia a dia, não é preparo só para se motivar, não é um preparo só para lidar com situações que podem atrapalhar o atleta, mas também conduzir um projeto de visão de médio e longo prazo para a carreira desse profissional, focado no que ele quer fazer depois. Isso vai trazer mais segurança para esse indivíduo. No caso do Vitor Belfort,
é um esporte altamente ingrato, né? Nem sempre o que está mais preparado é o que ganha, é um momento da luta, é o que vai, e é o que acontece ali, um golpe bem dado, mas principalmente, é o que eu estava falando também, é o desenvolvimento da força do caráter. As pessoas, elas acreditam que vencedores são aqueles que ganham a taça. Vencedores não são os que ganham a taça, não são os que ganham a premiação, o troféu. Vencedores são aqueles capazes de viver e se empenhar ao máximo dia a dia. A partir do momento que você se empenha todos os dias para dar o seu melhor, você é um campeão. A medalha, o troféu é apenas uma consequência. E num dia você pode estar altamente preparado e alguém está mais preparado que você. Mas você realmente sabe se você é um campeão quando você faz o que deve ser feito, na hora que deve ser feito e não utiliza nenhuma justificativa para não fazer o que deve ser feito. Maravilha, Vilela, muito obrigado. É uma honra, você me elogiou no começo, agora elogio você no final, elogio a Sociedade Brasileira de Coaching, que a partir do momento que eu tomei conhecimento mudou minha vida por completo. Qualquer profissional pode ter contato com a SB Coaching, com a equipe do Vilela da Mata e a Flora Vitória, que com certeza a sua vida vai ser mudada. Coach devia ser para todo mundo, ensinado em escola. Tem a sociedade, procure, que com certeza você vai evoluir como pessoa, evoluir como ser humano, e eu falo porque aconteceu comigo. Vilela da Mata, mais uma vez aqui no Futebol Esporte Show.